Olá, eu sou a Fernanda Rezende, sou uma das organizadoras do GDG de Belo Horizonte. No dia 14 de setembro de 2023, em parceria com a PUC Minas, realizamos um evento chamado de Software Day. Nesse evento, foi apresentado 6 palestras de muito conteúdo de insights. Elas foram tão incríveis que disponibilizamos gravações também aqui no nosso canal. Se surgir alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários. E se ainda não conhece o GDG Belo Horizonte, siga nossas redes para não perder os próximos eventos. Tchauzinho! Gente, agora a gente vai voltar aqui, pós-intervalo, com o André. Ele vai vir com um assunto muito bom, muito interessante, muito prático também, para vocês verem na prática como fazem. Vocês vão amar, eu tenho certeza. Ele já me mostrou uns spoilers aí. Foi bem interessante, deu vontade de usar em tudo, para ser bem sincera. Mas, André, muito obrigada de estar aqui hoje. Oi. Oi. Oi, pessoal. Boa noite. Vou deixar ele se apresentar melhor. Boa palestra. Obrigado. Bom, boa noite. Me chamo André. Hoje a gente vai falar desse assunto aqui, que é uma abordagem, né, de usar um Keenaway para você usar LLM para você responder algumas perguntas. É um prazer estar aqui. Eu trabalho no Google. E só para mim saber mais ou menos o público, para saber direcionar também o que eu vou falar, porque eu tenho os slides e tem também uma parte prática que eu vou fazer ao vivo aqui. Quem aqui é desenvolvedor? Legal. Quem aqui já ouviu falar de LLM? Já usou? Beleza. E quem aqui tem experiência com Python? Beleza, ótimo. Então, assim, eu vou mostrar uma parte de código. Se vocês tiverem dúvida, acho que no final a gente pode falar. Se não estiver entendendo nada também, por favor, pode interromper, me perguntar, tá bom? Eu não preparei muito tempo, então estou com medo de estourar, então vou tentar ser um pouco rápido aqui no início, com a parte mais teórica e mais intuitiva, e depois tem a parte de demonstração, tá bom? Vamos lá. Mais ou menos aqui eu vou dar uma introdução, eu vou falar um pouquinho a parte intuitiva, o que é um LLM. Eu depois vou falar do LangChain, que é uma estratégia, um framework, né, para que você use em cima, né, integrado com a LLM. Por que usar? Quais são os componentes? Aí eu vou mostrar uma parte prática. Vou falar um pouquinho dos princípios de IA, porque, né, a gente tem que falar um pouquinho sobre a responsabilidade de usar isso. E também depois fazer abrir para perguntas. Bom, eu me chamo André, sou engenheiro de dados, já fui software engineer. Essa aqui é minha filha, Maíra, sou pai da Maíra. Ela tem 8 anos. E hoje eu estou no Google, no time de cloud. Meu time é de São Paulo. E basicamente meu trabalho lá é apoiar e dar consultoria e fazer com que as empresas, os parceiros que a gente tem, então eu trabalho com projetos com N empresas na América Latina para ter uma jornada de cloud, né? Mesmo se ela for cloud native, né? Se ela já usa cloud há muito tempo, se ela estiver fazendo uma solução nova e tal, a gente participa desses projetos para viabilizar e, enfim, eles usarem cloud de uma maneira mais efetiva. Ok? Bom, eu vou falar um pouquinho da parte intuitiva aqui. Não vou entrar muito fundo na parte técnica, o objetivo é mais dar uma intuição. Para quem não conhece, né, um LLM, que significa, né, são esses Large Language Models, né, que são coisas bem recentes. Basicamente, a intuição dele é como se ele funcionasse como um preenchedor, né, um autocomplete sofisticado. Então, por exemplo, se eu falo assim, trocar 6 por... Ele vai falar meia dúzia, por exemplo, porque é uma expressão idiomática que todo mundo está acostumado. Se eu falo ser ou não ser, é baseado num poema, então ele vai também tentar completar isso, né, porque aparentemente parece que faz mais sentido. Se eu falo, hoje é um ótimo dia para... Aí vai depender, né, do que eu estou fazendo, vai depender de onde eu estou, se está de dia, de noite, enfim.
ele também vai dar algumas opções. Então, assim, a intuição do LLM é basicamente ser um autocomplete sofisticado. Quando alguém está aprendendo uma linguagem, uma criança, enfim, ou você está conversando com alguém, basicamente, se você vira para a pessoa e fala assim, hoje está um ótimo dia para. Se está de dia, pode ser que a pessoa fale, vamos para tomar um sol, para fazer uma caminhada, né? Então, a coisa mais importante é você ter o contexto, né, da situação, do lugar que você está, se está de dia, enfim. E é assim que a gente faz com a linguagem, quando a gente está conversando com alguém. Né? A gente tem um contexto ali, a gente consegue acessar todo o contexto da conversa. Você sabe quem que você está falando, quem é a pessoa, onde ela está, né, normalmente. Né? E aí, esse contexto ele que ajuda a decidir como é que a gente faz esse autocomplete, né? Como é que a gente completa uma frase. Né? Bom, historicamente, antes, né, da gente ter as LLMs, a gente usava uma estratégia, quando a gente precisava, por exemplo, traduzir. Quem conhece rede recorrente neural aqui? Quem já? Ok. Então, a gente, basicamente, esses grandes modelos, eles são baseados em redes profundas, né, em deep learning. Existe uma versão antes, né, que a gente usava para traduções, igual aqui tem ali uma frase em espanhol que fala que o gato é preto, né? E aqui você tem um encoder e um decoder. E antigamente a gente usava uma rede neural para fazer essa tradução, para a gente essa abordagem de traduzir. Era muito comum você usar uma rede recorrente para traduzir grandes textos e a rede recorrente era usada para uma série de outros contextos também. E antes do LLM, isso aqui era o que existia, né? Isso aqui é o que a gente usava para fazer isso. Qual que é o problema, ou o que isso aqui tinha, né? É mais ou menos uma abordagem sequencial. Você tinha que, né, uma rede neural, basicamente você dá bons exemplos para ela e bota um rótulo, né, de qual próxima. Por exemplo, se você está treinando uma rede neural, né, com uma rede recorrente aqui, para criar, por exemplo, um autocomplete sofisticado, né, um autocomplete, você vai dar bons exemplos, por exemplo, eu sou, aí vai ter um verbo logo depois, ou alguma outra. Você tem um sujeito, né, você tem uma ação, depois você tem um objeto. Então você vai treinando com esses bons exemplos e você vai conseguir ter um autocomplete. E para tradução também. Só que a rede recorrente ela consegue acessar um pouco alcance do contexto, é só o contexto mais próximo, né? Que era um problema isso aqui, né? Na verdade, você tinha traduções, mas existiam algumas limitações. Quando, lá em 2017, esse aqui, teoricamente, é um artigo que foi a gênesis aqui da LLM, né? Foi publicado esse artigo, chamava Attention is All You Need, né? Um artigo dos cientistas ali do Google, que propunha uma forma diferente, uma estratégia diferente, uma abordagem diferente de você usar o que a gente chama de transformers. E graças a esses transformers, foi possível chegar onde a gente está hoje, nesse momento, vivendo esse momento que a LLM ela consegue, além de fazer traduções melhores, ela pode servir de forma prática para uma série de outras coisas. Então aqui tem um exemplo né, ali é um exemplo gráfico, né, que está falando assim, o animal não cruzou a rua porque ele estava muito cansado, né? O que tem diferente quando você usa esse transformer, né, essa forma? Você tem uma técnica aqui chamada atenção, que você consegue processar o texto, né, de uma forma simultânea, mais paralela do que você conseguia lá com a rede neural. E você consegue acessar um contexto muito maior ao mesmo tempo. Isso possibilitou a gente ver
as LLMs hoje, praticamente parece que elas entendem o que elas estão falando, né? Elas juntam grandes pedaços de texto que, na maioria das vezes, faz muito sentido se você der todo o contexto para ela, né? Então, resumindo, um LLM, ela, né, e elas usam esses transforms. Acho que aqui tem um slide que fala um pouquinho de como é que foi a evolução desses transforms, né? Então, começou lá em 2018 com um modelo chamado BERT. E aí a gente tem essa evolução que vocês devem ter visto muito na mídia, né? O ChatGPT teve várias versões. O Lambda é uma do Google, similar, né, ao ChatGPT. E hoje a gente vai testar, eu vou mostrar essa aqui, ó, Palm 2. Essa aqui, que é a última versão, né, que está disponível no cloud, através de uma API. E a gente vai conversar um pouco sobre ela. Eu só queria dar esse contexto, né, da LLM e explicar mais ou menos o que é. Basicamente, a LLM, ela faz esse papel de autocomplete, ela junta grandes pedaços de texto, né, grandes pedaços de palavras, mas ela não compreende exatamente o significado do que está sendo feito, né? E esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com aplicações construídas em cima de LLM. Eu só queria dar essa intuição antes da gente começar aqui. Eu criei um repositório aqui, vocês podem copiar, se vocês quiserem seguir depois, rodar depois. Está aí nesse GitHub, tá bom? E aí eu vou entrar agora um pouquinho para falar sobre o LangChain propriamente, que é o objetivo aqui. Bom, o que é o LangChain, né? É bem recente, gente, né? Então pode ser que vocês não conheçam, tá tudo bem. O LangChain é uma forma de você construir aplicativos que você vai usar LLMs como um componente ali dentro dele. Então aqui, por exemplo, basicamente como é que ele funciona? Ele é voltado para você integrar, então é como se você tivesse ali interfaces de integração, um framework que te propõe interfaces de integração com a LLM, porque a LLM, se a gente entra lá no Bard, entra lá no ChatGPT e interage lá, é uma interação meio, você coloca lá um prompt, o prompt responde, e aí você vai interagindo com aquilo ali, mas tem uma interface ali, que é uma interface humana, você está lidando ali. Aqui, nós estamos propondo o seguinte, e se a gente quisesse usar isso dentro de um software, uma API, propor uma tela web, criar um aplicativo, como é que a gente encaixaria aquilo ali, né? Aquela LLM, como é que a gente interage com essas LLMs para isso ficar produtizado, para a gente conseguir construir aplicativos em cima disso. Então, basicamente, o LangChain é esse framework, é essa estratégia. Tá? E aí, basicamente, ele é voltado para integrações. Você pode integrar a LLM com API, com webhook, com uma outra, né, enfim, um outro aplicativo. E ele é voltado para agentes. Você cria agentes, né, que vão interagir ali com a LLM. Tá? Vai ficar mais claro, acho que à medida que a gente for evoluindo aqui. Então, por exemplo, eu botei alguns exemplos ali, ó, de padrões. Então, eu falei aqui da LLM, né? A LLM que está no meio aqui. E aí você pode interagir com essa LLM. Por exemplo, você pode criar um aplicativo que, vamos dizer que você tem uma empresa, você está numa empresa que as pessoas não sabem escrever SQL, não sabem a sintaxe, ou não sabem escrever. E você quer que qualquer pessoa consiga ir lá e pedir, fazer um select no banco, fazer uma query sem ela saber. Então, ela poderia escrever assim: por favor, selecione para mim todas as ordens, todas as vendas do mês tal ou do ano tal, feitas de tal produto. Então, você poderia criar uma telinha que vai, né, a pessoa vai digitar isso ou vai falar. Você captura isso, passa para a LLM e ela poderia cuspir um código que é o SQL propriamente ou já fazer a query.
por exemplo. Né? Então, isso é o que o LangChain proporcionaria. Você poderia chamar um webhook, uma API externa, para fazer a consulta lá do usuário, por exemplo, e sintetizar os resultados. Né? Uma hora específica, por exemplo. Então, esse que é mais ou menos a ideia do LangChain. Tá? Por quê? Né? Por que usar? É importante a gente entender. Né? A implementação, normalmente, com LangChain, ela fica mais modularizada, então você tem um pouco de controle melhor, né? Você consegue reaproveitar também os componentes. Você faz abstrações melhores usando o LangChain, né? Do que fazendo a coisa, vamos dizer assim, na unha. Né? E os agentes permitem comunicar um com o outro. Né? Então você pode ter agente que manda uma notificação via celular, você pode ter um agente que faz uma outra coisa, então você pode quebrar a sua aplicação em vários pedaços para interagir com a LLM. E embora, está falando ali, né? Embora o que é a LLM? Né? Basicamente é input, você faz um input de texto e ela faz o output de texto. Né? Mas você pode ver que, dependendo do que você vai construir, pode ficar uma coisa bem complexa. Então, o LangChain ajuda nessa parte. Ops. Então, aqui a gente vai agora, vou voltar ali para o código, e eu vou explicar um pouquinho desses componentes, cada um deles. Depois a gente vai chegar na solução final, tá bom? Vai ser um pouco mais interativo agora. Alguma dúvida até agora? Não? Ótimo. Me avisa se vocês estão vendo, a tela está muito pequena. Tá vendo? Posso aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Beleza. Então, esse notebook aqui está no repositório que eu passei, tá? E aí vocês podem rodar lá. Basicamente, o que vocês precisam para rodar lá? Vocês precisam... para quem não conhece a cloud do Google, o Google tem... aqui eu estou numa tela que é basicamente um workbench que para mim eu vou utilizar uma API que chama Palm2, né, que já está habilitada, mas eu estou criando um notebook, um space, né, um espaço ali, um workbench para me rodar um notebook dentro da cloud. Todo mundo aqui já rodou o notebook, conhece o notebook, ou tem alguém que não conhece? A maioria conhece? Beleza. Então você cria vamos dizer assim, um user notebook ali para usar, né? E aí você vai ter toda a integração que você já tem com a cloud. Para quem não tem GCP, você pode pegar aqueles $300, né, salvo engano, então, enfim, para você usar e tal, e rodar esse notebook lá. Basta você habilitar algumas APIs, do Vertex, AI e do Palm2, você consegue rodar isso aqui, tá bom? Então aqui eu já tenho esse aqui aberto. Eu já estou com esse aqui aberto. Então vamos lá. Então beleza. Eu vou aqui para. Essa parte aqui eu já até rodei. Vou rodar aqui de novo. Mais ou menos você tem algumas libs aqui para instanciar. E aqui está efetivamente estou instanciando meu modelo ali, tá vendo? Um LLM, eu estou instanciando ali, que vai usar o modelo que chama TextBison, que é uma atual versão de treinamento, com alguns parâmetros que eu não vou entrar agora, porque depois vocês podem pesquisar sobre temperatura, enfim. Isso tem muito a ver com a alucinação do modelo, então eu não vou entrar nisso por agora, mas... porque não é tão importante. Então vamos lá, a gente parou aqui nos componentes, e eu vou passar componente por componente. Está tudo em português, então nós vamos começar por um pouco de prática aqui. O mais básico que você pode interagir com a LLM é dessa forma aqui, ó. Isso aqui já é interação via API, né? Eu estou instanciando uma LLM aqui, que você poderia instanciar no seu aplicativo, no seu código, no seu back-end, né? Então, se eu passo um texto para ela, um texto mais simples aqui, e pergunto que dia vem depois de sexta-feira, ela responde o dia que vem depois de sexta-feira é sábado. E você poderia dar comandos dar mais contexto, dar comandos maiores para ela e ela responderia.
Até aí, é mais ou menos o que a gente tem ali com o Bard ou com a ChatGPT. Só que você pode começar a escalar isso. Então, por exemplo, aqui a gente já tem uma forma de interação que é tipo um chat. Então, você vai ter 3 atores ali. O sistema, o humano e a IA propriamente, né? Então, você pode começar a criar interações mais complexas, né? Igual aqui, eu vou dar um oi aqui pro... O que eu estou fazendo ali? Eu dei um oi ali no contexto e falei assim, ó, oi, você é um ótimo bot de IA que pode ajudar o usuário a descobrir como comer em uma frase curta. Aí eu sou humano, eu falei assim, eu gosto de tomate, o que eu devo comer? E aí ele vai responder alguma coisa, né? Por exemplo, ali ele falou, você pode experimentar a receita de macarrão com molho de tomate. Existem muitas receitas online, você pode escolher. Então, esse comportamento, né, de como a LLM responde é muito interessante, né? Porque parece realmente que você está conversando com alguém. É uma resposta bem humana, assim, bem mais abrasiva, né, do que a gente tinha antigamente. Então, como é que a gente pode escalar isso? Se você programaticamente fosse fazer isso daria um certo trabalho. Aqui a LLM ela consegue te dar isso de uma maneira mais simples, né? Então, se eu falar assim, quais são os ingredientes necessários, por exemplo, para fazer uma pizza, né, de mussarela, por exemplo? Ele vai te dar lá os ingredientes, né? Então, então assim, é bem interessante a forma de como é que você pode escalar. Você pode ver que ali a gente está embutindo já a mensagem de uma pessoa humana só quando você quer. Você pode criar prompts ali que vão dar outros comandos, né, para ele. E aqui, o legal desse chat é que ele está mantendo um certo contexto, né? Então, se eu perguntar aqui quantas gramas de mussarela você mesmo disse, né? Ele errou, mas acontece, tá? Às vezes ele dá a resposta certa, às vezes não. Para vocês verem que existe um risco, né, de lidar com a LLM, tá bom? Mas a ideia ali é que você conseguiria ter uma interação, assim como o humano pode errar também, né? Mas seria uma interação ali fluida de um chat usando a LLM com essa opção de chat aqui, tá? Bom, aí a gente está falando de componentes, né? Então eu expliquei uma forma mais básica, a gente falou de chat, a gente vai falar de documentos aqui. Porque o LangChain, gente, né, voltando aqui aos componentes, o que ele tem, né? Como ele é voltado para agentes e esse chain é uma cadeia, vocês vão entender daqui a pouco. Por enquanto eu expliquei um pouquinho do lado de cá, assim, do modelo, como que o modelo interage com o LangChain ali, e através do chat ali, a questão mais básica. Então a gente vai passando aqui para agora uma parte que fala sobre documentos. As LLMs elas têm uma limitação de input de tamanho, né? Porque, como eu no início da palestra expliquei, é um autocomplete, só que existe uma limitação porque ela trabalha com o que a gente chama de tokens. Na hora que ela rearranja essas palavras, como se fosse uma abordagem estatística de como melhor esse texto seria, basicamente ele usa tokens para isso. E documentos é uma forma de você pode ter, por exemplo, 500 páginas com não sei quantas palavras, milhares, milhões de palavras, só que você quer trabalhar com essa LLM e ela não consegue receber todo esse input de uma vez. Então você tem que ter uma estratégia de como você acessa esses documentos. Ou você vai sumarizar eles antes de você trabalhar com eles, ou você vai pegar parcialmente eles, ou você vai pegar pedaços desses documentos. Então aqui é uma forma de abstração. Por exemplo, eu criei um documento ali no LangChain, tá vendo? Tá LangChain Schema Document. Importei e falei, esse aqui é um documento que tem uma metadado tal, né? Você pode ter data, você pode ter um tanto de coisa.
e você tem um conteúdo dele mesmo, que é o page content. Mais na frente vai ficar mais claro, mas eu só queria dar uma ideia de vocês, como é que esse documento vai vir daqui a pouco. Bom, aqui, ainda um pouco mais do mesmo, o chat ali que eu tinha falado, e um pouco aqui que aqui, por exemplo, eu estou perguntando, né, do roteiro de viagem, que é uma coisa também que, né, muita gente faz e tal. Como é que o LangChain, agora, que a gente está entrando já no LangChain, como é que é a estratégia do LangChain de trabalhar com esses textos, né? Como é que é a lógica, a intuição disso? Alguém já ouviu falar de embeddings aí? Sabe como é que funciona? Beleza. Só para eu saber aqui, vou explicar um pouquinho. O que acontece, gente? O embedding nada mais é do que uma representação de um tipo de dado que é uma representação de um vetor numérica. Então, quando você tem uma palavra, uma frase ou um conjunto de frases, esses modelos, na verdade, quando você está falando tal coisa é similar a tal outra coisa, na verdade, é uma comparação quão próxima, num espaço muito dimensional, uma palavra está próxima da outra. Então, quando eu falo ali, aquele negócio, ser ou não ser, né? Esse ser ou não ser, eles estão próximos ali nesse espaço. Por isso que ele consegue falar, olha, talvez a próxima coisa mais próxima disso é isso. Então, os embeddings, eu vou mostrar um exemplo da representação aqui. É esse aqui, ó. Tá vendo como é que um embedding é, por exemplo? Eu botei ali, ó. Oi, vamos para a praia. Olha como é que essa representação é esse número aí. Tá? É só para vocês terem uma intuição de como que daqui para frente, né, quando a gente trabalhar ali, como é que a gente vai comparar duas coisas que são similares, ou, enfim. É graças a esses embeddings, tá? Então, ali, você transforma o seu texto num vetor, né, uma série de números, que tem um significado semântico no seu texto. Então, quando você compara essas duas partes no vetor, né, usando esses vetores, você vai ver quão um é próximo do outro. Tá? Essa que é mais ou menos a intuição por trás. Bom, outro componente básico são os prompts. Prompts, o que é? São comandos, né, que você dá para a LLM. Então, aqui no caso, hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, o que tem de errado? A LLM consegue te falar, né? A afirmação está errada porque o dia seguinte é a segunda-feira, é terça-feira e não quarta-feira. Tá? Imagina programaticamente se você tivesse que responder isso, entendeu? A LLM é muito bom nesse sentido, para essas coisas. Então, você pode criar modelos de prompt para você, como se fosse um componente para você poder reaproveitar. Então, aqui, por exemplo, tem um modelo de prompt que é o seguinte: eu crio um template e eu seto uma variável que é a localização. Então, se eu estou criando meu aplicativo, meu back-end, seja lá, enfim, qual estratégia que você está usando, você pode separar mais ou menos o input do usuário do comando, do prompt que você quer dar. Então, por exemplo, quero muito viajar para local tal, que é a variável. O que eu posso fazer lá? Responda a frase curta. Então, para o usuário, basicamente, ele não precisa dar esse comandão todo, ou você não precisa adaptar um comandão todo. Ele só vai falar a cidade, entendeu? Ele vai escolher a cidade no checkbox. Vamos dizer que você está criando uma aplicação de roteiro de viagem, né? Então, você vai criar lá uma série de prompts de acordo com o que ele quer. Se ele quer ficar um dia, aí você cria um prompt específico. Se ele quer ficar vários dias, você cria um prompt específico. Se ele quer saber se ele vai de ônibus ou que transportes usar. Então, você pode criar esse tanto de, vamos dizer assim, comandos, né? E só passar a variável de cidade. Né? Por exemplo, aqui em Roma, você falar, o que eu tenho para fazer em Roma? Né? Aí você deve visitar o Coliseu, o Fórum Romano e o Panteão, por exemplo. São os 3 pontos turísticos lá, talvez mais famosos, entendeu? Só um exemplo. Né? Se eu mudar o nome da cidade aqui, sei lá, se eu falar aqui Salvador, por exemplo. Você deve visitar o Pelourinho, que é um bairro histórico da cidade. Tá vendo? Então, vai te
Eu só mudei praticamente a cidade, não tive que reescrever o prompt inteiro. Bom, seletores de exemplo. Outra estratégia aqui, eu estou explicando pedacinho de componente, depois nós vamos juntar lá, tá? Só para ficar claro. Seletores de exemplo. Então, uma intuição disso aqui é a seguinte: se você dá exemplos por associação, você pode também criar, por exemplo, aqui eu criei exemplos do seguinte. Se eu estou falando de pirata, eu dei exemplos para ele. Se eu estou falando de pirata, quais locais esses substantivos são encontrados? Pirata é no navio, o piloto é no avião, o motorista, carro, árvore, chão, passarinho, ninho. Se eu rodar isso aqui, ele vai fazer uma busca semântica. Se eu passo para ele assim, forneça a localização de que um item é encontrado, por exemplo, aí eu vou rodar aqui. Vamos dizer que eu vou falar estudante. Deixa eu ver se eu... está rodando aqui a semântica ainda. Tem que esperar um pouquinho. Aqui ele está fazendo, basicamente, programaticamente aqui, o que a gente está fazendo, né? A gente está criando um template, criando bons exemplos ali para ele de como é que a gente quer que ele relacione, faça uma associação. E aí a gente está usando uma busca por similaridade, usando esse algoritmo aqui, tá? Que chama FAISS. Deixa eu ver agora se ele está pronto aqui. Aqui, não, é aqui embaixo que é a resposta mesmo. Aqui é só imprimir no prompt. Ele vai falar sala de aula. Se eu mudo aqui, deixa eu pensar. Cantor. Vamos ver o que ele vai responder. Palco. Então, ele vai fazer uma busca semântica ali por associação, porque eu passei bons exemplos de associação para ele e vai associar o lugar já. Você nem precisa falar, né, exatamente isso. Ele já vai... Então, você pode fazer isso para várias outras coisas que você queira fazer, tá? Analisador de saída, ou output. Então, você pode também mudar o output com a LLM, né? Porque, geralmente, o output é um texto, certo? Mas vamos dizer que você precise de um texto estruturado de uma certa maneira, contendo X palavras, ou X parágrafos, ou um JSON, ou um CSV, ou uma tabela, ou um HTML, ou um código, que seja. Esses output passes, a ideia deles é você criar. Aqui nesse exemplo aqui, eu estou criando uma resposta que é um JSON. Então, eu estou usando aqui o output passe. Se eu rodar aqui, deu instruções para ele. Mais ou menos eu falei, o que você vai fazer? Você vai classificar aqui... Você vai pegar uma string mal formada, um negócio mal formado, e vai me devolver no formato JSON a string bem formada, né? Então, o exemplo aqui, por exemplo, basicamente é o seguinte que a gente está falando. Se a pessoa escreve alguma coisa assim, bem-vindo a São Paulo, só que a pessoa está escrevendo errado, ou gíria, ou qualquer coisa, eu vou tentar acertar essa string e já responder isso no formato JSON. Vamos dizer que eu estou construindo uma API, entendeu? E que eu preciso que o LLM já me responda num formato estruturado para a minha API. Né? Então, eu poderia usar esse cara aqui. Aqui é o prompt, aqui eu vou rodar ele aqui embaixo, para vocês verem qual a resposta dele. E aí ele vai ficar assim. Então, tá vendo que ele respondeu lá um JSON? Ele respondeu lá. Então, qualquer coisa que eu colocar ali... que às vezes está escrito errado, alguma coisa assim, eu poderia fazer isso com inúmeras outras abordagens, aqui é só um exemplo. Ele falou, ele resolveu para mim um problema lá. Bem-vindo a São Paulo, eu escrevi errado, ele botou certinho, bem-vindo a São Paulo. Né? Por exemplo, você poderia criar alguma coisa nesse sentido. Então, se eu mudar lá também, por exemplo, bem-vindo a, sei lá, escrever uma outra cidade, enfim, alguma outra coisa. Sei lá, não terminei a frase aqui, Curitiba, por exemplo, sei lá. Não sei se ele vai acertar, tá, gente? Mas
Vamos ver. Tem essas coisas de fazer ao vivo, né? Ele acertou, tá vendo? Então, você não precisou escrever um código para fazer isso, né? Que seria bem complexo às vezes, né? De fazer um. Então, você usa a LLM ali e ela está te dando uma resposta estruturada, tá? Você está formatando o output. Bom, índices. Eu estava falando ali dos documentos. Eu não sei se eu estou rápido. Como é que eu estou de tempo? Acho que tá ok, né? 40 minutos, tá. Então, a gente falou ali de vários componentes, agora a gente chegou na parte que interessa, tá? É onde eu queria chegar. A gente tem os nossos documentos, que é aquele exemplo lá. Eu falei com vocês que a LLM ela não tem a capacidade de processar uma quantidade muito grande e a gente tem que ter uma estratégia de lidar com isso. Qual que é a estratégia? Você pode trabalhar com grandes documentos. Aqui no caso, aqui, ó, eu peguei na Wikipédia, eu fiz o download da Wikipédia aqui do artigo do Carlos Drummond de Andrade em português. Eu vou carregar isso para um arquivo aqui que chama sample.txt, que vai ter mais ou menos um texto assim, ó. Carlos Drummond de Andrade, né, é um poeta super famoso aqui, né, né, já faleceu, mas nasceu em Itabira. Enfim, para quem conhece, um cara fenomenal. E eu posso ter um texto super grande aí, né, Wikipédia tem uma quantidade de texto enorme e tal. Que estratégia eu posso ter para a LLM lidar com isso, né? Então você pode fazer o que a gente chama de dividir para conquistar, né? A gente vai fazer o load desses documentos, dividir ele em pedaços, chunks, que a gente chama, e guardar isso no que a gente chama de um vetor store. Aí por isso que eu falei do embedding lá. O embedding, que é aquele, sabe que a palavra vira um número, um vetor de números. Um vetor store é uma coleção daquilo ali. E aí essa coleção, você consegue, por similaridade, juntar coisas, aproximar coisas, calcular o quão distante também, enfim, depende do que você está querendo fazer. Ali, basicamente, eu estou pegando um texto, fazendo o load do texto e estou dividindo ele em chunks de 100 ali, com algum overlap. Então, vou fazer aqui, ó, para vocês verem. Então, um documento grande, um texto grande, que era esse aqui, ó, que era um texto só, que tinha um tamanho razoável, ele virou 9 pedacinhos. 9 pedaços lá. Todo vetorizado lá no meu vetor de espaço e tal. E aí agora eu posso brincar com isso, né? Então, aqui, por exemplo, eu peguei um pedaço aqui, ó, peguei o pedaço 1, peguei o pedaço 2. Né? Ele pegou um pedacinho da juventude, pega uma outra parte e fala de carreira. Qual que é a brincadeira que eu posso fazer? Eu posso ter os recuperadores e encontrar a estratégia de como eu recupero essa informação para fazer alguma coisa com ela. Então, eu peguei um texto, pode ter textos massivos, porque a LLM não cabe, como eu disse, um input muito grande. Eu quebrei esses textos em chunks, em pedaços, e vou guardar isso em algum lugar e eu tenho que recuperar. Então, aqui eu usei o retriever, né? Então, eu vou fazer o load de novo daquilo ali, vou quebrar esses mais pedacinhos, e estou usando aqui, ó, um retriever para recuperar isso. Aí, como é que eu vou usar? Eu posso fazer perguntas, eu posso ter uma aplicação que reage com a quantidade de texto para resumir informações, sumarizar, enfim, tem um tanto de estratégia. Aqui no caso eu só quis objetivamente pegar uma biografia de um autor, que é o Carlos Drummond de Andrade, e agora eu posso fazer qualquer pergunta, que ele vai pegar os chunks que mais tem a ver com aquilo ali para me responder as coisas. Entendeu? E se esse texto fosse muito grande, eu não conseguiria botar ele todo na LLM, certo? Essa que é a ideia. Então, se eu faço uma pergunta aqui, quais os principais feitos do autor ao longo da carreira? Olha que legal. Ele falou ali, ó, ele pegou lá, ó, foi um poeta, farmacêutico, pegou esse pedaço. Aqui, gente, ó, veja bem, eu estou pegando ali quatro documentos no Python ali, aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu estou pegando 4 documentos aqui, ó. E pegando 200, cortando cada pedacinho. Então, quando eu faço essa pergunta, ele foi lá no meu Vector Store, no meu banco,
pegou 4 documentos que mais se aproximavam, ranqueou aqui top 4 por similaridade e trouxe esses documentos. Eu ainda não respondi o que eu quero responder. Aqui está explicando um pouco do vetor histórico. Então, aqui só estou mostrando que eu estou recuperando o documento. Tá? Não efetivamente estou respondendo. Aqui que eu realmente vou responder. Aí que eu já estou usando o vetor histórico. Vou pegar o mesmo documento. Aqui ele quebrou em pedaços maiores, né? Lá foi 9, aqui eu decidi quebrar um pouco mais. Quebrar em pouco menos, aliás. Vou fazer um embedding nos documentos para guardar no meu vetor store. Beleza. Só mostrar aqui a ideia do vetor store. Bom, e agora... mais na frente a gente vai usar isso aqui. Vou voltar nisso aqui, tá? Só guardem na sua cabecinha aí. Eu vou falar um pouquinho de memória, porque outro conceito importante é que você pode ter uma estratégia de ter uma bufferização, ter um buffer ali de memória para guardar algum contexto da conversa que você está tendo ou dessa interação que você está tendo com a LLM. Então, por exemplo, você pode usar esse buffer, conversation buffer aqui, que mais ou menos ele mantém aqui, ó, podemos conversar, tal, oi, claro, podemos conversar em português. O que você gostaria de falar? Eu posso falar com ele, qual é a capital do Peru? Aí ele vai falar, a capital do Peru é Lima. Quais são os lugares que eu posso ver no Peru, por exemplo? Aí ele vai falar, os lugares que você pode ver, o Machu Picchu, o Lago Titicaca e a cidade de Cusco. Qual pergunta eu fiz primeiro? Ele só consegue responder essa última aqui agora se ele tiver eles conhecerem esse contexto prévio, né? Porque se você faz isso num LLM, ela até faz isso, mas chega uma hora que ela perde esse contexto, né? Então você precisa manter isso vivo. Então aqui ele vai responder, você perguntou qual é a capital do Peru, então ele sabe, né? E poderia ser qualquer subsequente informação que você está mantendo ali, né? Bom, aí agora a gente chegou na parte que é a cadeia, que a gente vai juntar todas essas pecinhas aqui. A gente pode juntar o buffer de memória, a gente pode juntar os documentos, a gente pode fazer o embed desses documentos e guardar no vetor store, e a gente pode interagir isso de uma forma em cadeia, chain, né? Que é o principal conceito aqui do LangChain, por isso que chama Lang de linguagem, chain de cadeia. E aí você tem todos esses componentes e eles podem interagir em si, né? Por exemplo, uma cadeia simples seria simplesmente eu usar, por exemplo, sugerir aqui, vou usar um template para criar um prato clássico de uma região, passar a localização e ele vai me responder. Então, agora, se eu perguntar assim, dada uma refeição curta e simples, como fazer um prato em casa, né, por exemplo. Se eu rodo isso aqui, se eu passo a capital de Salvador, ele vai falar moqueca de peixe. E depois eu perguntei também qual a receita de fazer uma moqueca de peixe. Na verdade, eu não perguntei, né? Ele já implicitamente aqui, porque eu dei um comando de prompt depois. Ele manteve a cadeia de falar da receita, né? Se eu mudo a cidade aqui, vamos perguntar Belo Horizonte para ver o que sai. O que vocês acham que vão sair? O que vocês acham que vai sair? Vamos ver. Frango com quiabo. Parece que frango com quiabo é uma boa. Eu gosto. Mas aí já deu receita de como você fazer o frango com quiabo. Você poderia botar outra cidade aqui. São Paulo. São Paulo, vamos ver. Vocês acham que é frango quiabo? Acho que ela está começando a alucinar aqui, né? Tem esses problemas, né? Não acho que São Paulo frango quiabo mas vamos ver outra cidade. Talvez São Paulo não é uma cidade. Qual? Porto Seguro?
ver o que vai sair. Tem moqueca de peixe também. Aí deu uma receita com peixe branco, ficou um pouco diferente aqui a receita, mas provavelmente buscou aí alguma coisa, né? Mas enfim, aqui também, como eu rodei a mesma chain várias vezes, talvez pode ter dado algum, teria que instanciar de novo aqui. Mas a ideia é essa, uma cadeia simples ali de sequência, né? Vamos para uma cadeia mais complexa. Sumarização é um trabalho muito comum. As LMs são muito boas em sumarizar coisas, né? Mas tem esse problema de você ter documentos grandes, né? Você tem que dividir para conquistar. Então, o que eu fiz? Eu peguei um livro inteiro. Esse livro é de um outro autor também que eu gosto muito. Se vocês não leram esse livro, por favor, leiam, é muito bom. Machado de Assis. Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livro grande. Deve ter, sei lá, 140 páginas. Como que se você tentasse colocar isso num prompt, não caberia. Então, como que a gente pode fazer? Customização. Então, eu baixei lá Na verdade, aqui não é o livro ainda. Aqui eu estou baixando um artigo de Memórias Póstumas do Brás Cubas. Mas eu vou pegar esse artigo, que ele é grande também, e vou reduzir ele. Aí eu dei um comando ali, ó, escreva um resumo conciso do texto a seguir, né? Aí eu estou dando um comando bem objetivo para ela. Seu trabalho é produzir um resumo final, refinar ele e tal, e fazer uma cadeia. Então, o que ele vai fazer aqui? Só para vocês saberem. Eu estou usando uma estratégia aqui que ele vai pegar pedaços ali do artigo, dividir, fazer a sumarização de cada pedacinho, e depois ele vai juntar uma sumarização maior. Entendeu? Para ele ter uma sumarização melhor. Então, ele está bem grande aqui, né? Vamos ver o que ele vai sumarizar lá desse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vai demorar um pouquinho mais. Vamos ver o que vai sair. Então, além disso, quando está rodando aqui, tem várias estratégias aqui de sumarização. Aqui, ó. Na documentação, que está linkada aqui, você tem várias outras estratégias que vão além do refine. Você tem map reduce, você tem stuff, você tem outras. E cada um vai ter uma abordagem diferente, uma estratégia de lidar com esses chunks, esses pedaços de texto. E sumarizar, no caso aqui da sumarização, né? Vamos ver se ele respondeu. Ainda está rodando ainda. Qualquer coisa eu tenho ele salvo aqui, posso mostrar. Então, esse chain type aqui, ó, você pode ter vários. Quer ver? Deixa eu entrar aqui enquanto está rodando. Gente, essas coisas de online, você já viu, né? Tem até um link quebrado aqui. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Refine. Aliás, Map Reduce, que é uma outra. Aqui, aí na documentação está bem claro, por exemplo, chain stuff é um deles, a opção stuff, como é que ele faz, a opção map reduce é outra opção, a opção, enfim, tem outras, né? Aqui tem explicando. Eu usei essa, aqui ó, tem outras. Eu usei essa de refine, que minha estratégia era mais ou menos refinar mesmo, né? Eu pegar pedaços, refinar e depois ter uma versão final. Bom, ele respondeu aqui. Então, ele respondeu um negócio bem grande ali e falou o seguinte, ó, Memórias Póstumas do Brás Cubas é um romance de Machado de Assis, publicado na data tal. O livro conta a história que o homem que morre, após sua morte, escreve suas memórias. O livro é dividido em 6 capítulos e cada capítulo com um título diferente. E aí ele fala ali, fez um resumo, né, do artigo, que é um artigo grande, e fez um resumo ali que aparentemente ficou muito bom, né? Então, esse é um outro tipo de estratégia, né? Sumarização, uma cadeia de sumarização. Agora,
por último, e aí eu estou terminando, a gente abre perguntas, que a mais interessante delas é... Eu falei isso tudo para chegar aqui. Aí é um pouquinho mais complexo, por isso que eu falei de várias partes, né? Eu falei assim, olha, a gente pode criar os documentos, a gente vai ingerir, poderia ser texto, aqui eu estou pegando PDF, só para mostrar que PDF também funciona. A gente vai dividir ele em pedaços, que a gente chama de chunks, fazer os embeddings dele. Embeddings é criar aqueles vetores. A gente vai guardar isso num banco de vetor store, que pode ser um banco em memória, pode ser um... Tem várias opções. Elasticsearch, pode ser um... Enfim, tudo depende de como é que você quer trabalhar com o seu vetor, né? Esse caso aqui a gente está fazendo um em memória. A gente partiu em chunks. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar o framework do LangChain para fazer perguntas. Ele vai embedar essa query, ele vai transformar essa query também num embedding para poder aproximar lá no vetor store. Vai ter uma estratégia de fazer uma busca semântica nesse vetor store, trazer os documentos, ou os chunks, os documentos melhores ali que ele encontrar, e ele depois vai sintetizar isso com alguma estratégia para responder a nossa pergunta. Tá? Então, o que eu fiz aqui para ficar um exemplo legal? Eu fiz um upload de um documento super grande, de 210 páginas. Eu tentei um com 1000, mas ia demorar muito. Aí é um documento, esse documento aqui. Então, ele peguei um PDF de alterações climáticas. Tá? É um PDF grande, tem 200 páginas, 210 páginas. Então, às vezes é difícil você ler um negócio desse, né? Muito grande e tal. Muito comum, né? A gente ter relatórios ou ter coisas que a gente precisa extrair informação de uma forma rápida. E ainda tem PDF, né? Nem está em texto. O que a gente pode fazer? Aqui eu mostro como ingerir. Aqui eu estou dividindo ele em pedaços. Ao todo, aqueles documentos lá deram 47 pedaços. Vou ter uma estratégia de embedding aqui. Deixa eu rodar esse upgrade aqui. Vou fazer o load desses documentos no meu vetor store. Estou fazendo isso aqui tudo ao vivo, tá? Ele está refazendo aí. O que ele está fazendo ali? Esse chroma, ele é o vetor store em memória, tá? Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando os chunks, aqueles 47 pedaços lá, daquele documento de 210 páginas em PDF que foi ingerido, e está criando um banco. Está criando o nosso vetor store ali. Está subindo aqueles documentos para lá. Vai demorar um tiquinho, talvez alguns 2, 3 minutos. Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma estratégia de recuperar esse ali, ó, retriever, o índice, né? Por similaridade, e ter um K ali, que é uma estratégia de proximidade. Né? Então, ali também tem retrieves, tem uma série de opções de retrieves lá no LangChain. Se você vem aqui em retrieves, tem um tantão de retrieves para... que é o retrieves. Multiquery, contextual, ensemble, self-query, tem um monte. Tá? Web, enfim, tem um tanto aqui. Ali eu estou usando o Chrome. Bom, acho que ele já até fez aqui, tá? Então eu vou subir isso no banco e vou usar esse Retrieve QA aqui. Que é para me responder algumas perguntas. Então eu fiz aquele upload lá daqueles documentos. E aí, eu estou usando esse chain type que chama stuff. O que esse stuff faz? Ele basicamente faz uma passagem nos chunks. Ele vai olhar cada chunk, pedaço, e o retriever vai buscar os mais similares, ele traz lá um top X lá de similares, eu faço uma passagem neles para responder a minha pergunta. Tá? Passo para a LLM vai fazer o que ela faz de melhor. Ela vai criar um texto para mim conciso para responder a minha pergunta. Aí eu fiz a pergunta aqui, ó. Qual a temperatura média que o planeta vai aquecer até 2100, por exemplo? Eu poderia ler o documento ou tentar ficar pesquisando lá, mas eu posso criar qualquer pergunta sobre isso. Olha que legal. Ele respondeu, eu não sei. Que ótimo, né?
Ótimo. Vou tentar mudar aqui. Tem essas coisas, né, de ao vivo. Agora ele já respondeu uma coisa que ele sobrescreveu aqui. Deixa eu rodar isso aqui de novo. Acabou que ele confundiu aqui com o meu texto do Brás Cubas lá. Alguma variável aqui que eu tenho que rodar isso aqui de novo. Enquanto está rodando, eu tenho aqui pronto em outro aqui. Deixa eu abrir aqui. Às vezes dá tempo de a gente rodar e ver esse resultado, mas deixa eu só mostrar o que ele responderia ali. Esse aqui vai demorar um tiquinho de novo. Mas eu vou abrir um outro aqui. Que eu já tenho salvo a resposta. Ao vivo tem esses problemas de vez em quando, né, gente? Então, rapidinho, está acabando. Essa minha internet também está um pouquinho lenta. Bom, mas assim, enquanto tá buscando ali, você vê que ele pegou aqui o Brás Cubas, tá vendo? Então, quer dizer, a pergunta do planeta não tem nada a ver com o documento ali, porque acabou que por isso que ele falou, não sei. Que bom que ele respondeu, né? Não inventou alguma temperatura, já que ele não tinha os documentos, né? Bom, esse aqui eu já tinha rodado e deixei as células já printadas para caso acontecesse algum problema mesmo, tá? Que a gente prepara, mas nem sempre a gente pode evitar, né? Bom, qual que é a ideia aqui, ó? Quando você faz a query, ali, talvez se der tempo, ele vai rodar ali, tá rodando, tá vendo? Tá um puletinho ali, a gente vai ver. Deixa eu aumentar aqui. Isso aqui. Qual que é a ideia aqui? A intuição aqui. Eu vou fazer a pergunta, qual a temperatura média do planeta, aí ele vai pegar, além de responder aqui, ele traz também quais documentos ele usou, só os documentos que eu usei, os chunks, né? Ele conseguiu responder aqui embaixo, ó. O que ele fez? Ó? Eu até printei aqui no PDF. Isso aqui é um PDF, inclusive, né? Ele falou o seguinte, ó, o aumento das temperaturas de superfície médias globais de 2081 a 2100, relativamente a tal ano, está projetado para situar nesses intervalos tal. Aqui entre 0,3 a 1,7. Aí ele vai falando aqui as temperaturas, que é exatamente o que estava na planilha aqui. Estava numa planilha que estava lá dentro do texto. Então, isso é um PDF, eu fiz a gestão no PDF, quebrei em pedaços, e ele foi capaz de responder um negócio que estava em PDF e sintetizar dessa forma aqui. Tá? E aí eu fiz outra pergunta. Quais são as alterações climáticas que já são irreversíveis na escala de tempo humana, por exemplo? Né? Que eu sabia que talvez teria alguma coisa assim lá. Aí ele buscou de um outro lugar lá que falava sobre irreversibilidade. Ele falou o seguinte, ó, o colapso do manto do gelo na Groenlândia e da Antártica pode ser reversível durante milênios até após a perturbação causal. Quer dizer, mesmo depois que você parar de fazer alguma coisa, já é irreversível, né? É isso que ele está falando. E de onde que ele tirou isso? Ele tirou isso desse pedacinho aqui, final ali. Ele até fez uma referência muito parecida aqui, ó, o colapso total. Então, por quê? Esse parágrafo todo falava de reversibilidade. Aí ele conseguiu pegar esse parágrafo, pegar o finalzinho e fazer uma resposta muito objetiva. Você poderia criar um prompt aqui, não, discorra em 100 palavras ou em mais palavras sobre isso. Você poderia perguntar quais são os fatores. Você poderia fazer uma série de coisas aqui, né? Eu estou só... Bom, aqui está rodando ainda. Quando está rodando... Bom, o que eu queria mostrar era isso, né? Talvez foi um pouco rápido, mas eu já até estourei o tempo ali. Então, eu queria, enquanto está rodando aqui, se chegar no final aqui, a gente tenta fazer uma pergunta para isso, tá? Bom, eu só queria reforçar aqui os princípios, né? Tudo que vocês forem usar, gente, né? O Google segue alguns princípios, a gente tem uma responsabilidade aqui, esses são alguns princípios básicos, né? De não criar coisas que não foram socialmente benéficas, né? Evitar reforçar preconceitos. Então, IA tem que ser usado com muita responsabilidade, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, e toda palestra que a gente dá e tal, fala sobre isso, é sempre bom reforçar. Bom, aqui tem uns recursos, depois eu vou compartilhar, como você fazer um bom prompt, o repositório que tem outras demonstrações, e como usar o LangChain, que é o que eu falei aqui, e a questão dos princípios.
Bom, aqui, aí eu queria abrir para perguntas, se vocês têm alguma, queriam fazer, alguma dúvida, ficou? Pois não? Você quer o microfone? Ou você acha que você consegue fazer? Tem outro microfone? Cadê a Fernanda? Vem cá, pega o microfone aqui, se você quiser falar. Eu não tenho que repetir a pergunta. Obrigado. A minha pergunta é possível programar para retornar alguma mensagem padrão, caso o usuário faça alguma pergunta fora de contexto? Por exemplo, nesse caso do artigo, caso o usuário pergunte, sei lá, uma receita de bolo, aí posso responder, não, por favor, não tenha um contexto sobre isso, algo do tipo. Tem várias estratégias que você pode fazer isso, né? Uma é controlar o input, né? Você usar um prompt template, por exemplo, você conseguiria, talvez só, por exemplo, se você estivesse perguntando o nome de cidade, testar se é uma cidade, você poderia até perguntar isso para a LLM, isso é uma cidade? Antes de você passar isso para frente, entendeu? Como se fosse uma cadeia mesmo. Porque, como eu demonstrei ali uma cadeia simples, que eu fiz uma pergunta da cidade, depois eu falei a receita, poderia ser uma coisa assim, entendeu? Então você poderia se limitar ao prompt, um template ali para limitar como que o input vem, né? Porque se você deixar muito aberto, né, pode acontecer. E você poderia usar a própria LLM para isso também, entendeu? Para limitar. Outra estratégia é o output também ser controlado, né? Você tem alguns seletores ali de output. Você também pode dar alguns comandos. Existem estratégias de learning, ali no learning prompt, de não, se o usuário tentar discorrer sobre isso, não responda nada além disso. Você pode também ter algumas estratégias de prompt também. Então vai depender muito do que você está querendo, para você manter o seu contexto. Logicamente, tudo que envolve LLM você tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais contexto, mais específico você passar, melhor ela consegue dar o resultado. Mas como diz, a gente ainda está aprendendo como usar, né? Porque é uma coisa também extremamente nova. E as pessoas, as empresas, e todo mundo está tentando descobrir como fazer para confirmar que aquilo está certo, assertivo. Talvez seja uma missão difícil ainda, sabe? Tá? Respondi? Ok. Boa noite. Só para ver se eu entendi um pouco melhor. Quando você fez aquela parte do PDF que você guardou os embeddeds no banco, aquilo ali é tipo uma espécie de cache para você não ter que ficar refazendo os embeddeds de novo, ou não? Basicamente eu dividi, o PDF tinha 210 páginas, certo? Aí a gente dividiu ele em pequenos pedaços. Eu salvei só o embedding. Eu fiz o embedding e salvei. Então ele está comprimido com os vetores. Exato, aí ele está salvo lá e aí eu consigo fazer as buscas. Entendeu? Boa noite. Por exemplo, se eu der um contexto para ele, mas um contexto que ele não deva me responder, ele consegue me barrar, por exemplo, eu estou codando e eu pergunto para ele, eu peço para ele metade da estrutura de um SQL Inject. Ele não deveria me responder. Eu sabendo fazer, se eu perguntar, ele me responde ou ele vai me falar que está fora da diretriz dele ou que é uma coisa ilegal, alguma coisa nesse sentido? Ele tem um barramento de usuário? O famoso trava-burro? A resposta é que as empresas, né, o Google, aqui a gente está usando por trás o Vertex AI, uma API que chama Palm2, né, que é aquele modelo que eu falei. Esses modelos, eles têm alguns filtros, safety filtros, tá? Estão sendo aprimorados. Então, assim, para prevenir coisas como preconceitos, racismos, ódio e tudo mais. Agora, com relação à pergunta sua, ela vai depender muito do que você está precisando. Vamos dizer que você queira interagir com a LLM para descobrir novas formas para proteger você ou sua empresa, entendeu? Talvez o que você queira mesmo é a criatividade de como fazer um SQL injection. Enfim. Então, assim,
eu não sei hoje se trava isso, tá? Se cai nesse filtro. Mas você teria que ter estratégias ali, talvez, do output, os passes do output, de ver se está tendo alguma coisa que saiu do controle, ou na entrada ou na saída, sabe? É um risco mesmo, tá? É um risco que todo mundo que desenvolve em cima de LLM tem esse risco da coisa sair um pouco do controle. E aí, sempre você tem que ter uma curadoria, assim como acontece com os chatbots também hoje, né? Chatbots. Hã? Sim, hoje acho que não faz mais, né? Exato, Então, ele está comentando que tinha como hackear através de prompt, né? Se você perguntasse uma coisa, uma engenharia social. E isso talvez ainda vai continuar existindo, tá? É difícil. Eles estão aumentando os filtros, né? Exato, é isso, né? O modelo, ele até responde, só que tem um filtro ali que não deixa ele chegar, entendeu? Então, exato. André. Oi? Está aqui em cima. Oi? Pergunta? Se você quiser dar um ok lá e tá. Eu fico aqui. Você está com o microfone e tem mais uma pergunta aqui. Tá, eu vou fazer essa. Opa, boa noite. A minha dúvida é, por exemplo, você perguntou para ele qual que seria a capital de Belo Horizonte aqui. Por exemplo, qual que é a capital de Minas Gerais? Belo Horizonte é ótimo. Só que, supondo que eu não concorde com essa resposta, eu falo, não está certo, eu tenho que enviar um prompt de novo, ou ele tenta fazer uma busca de novo, ou ele me fala, não, essa é a correta, qual seria esse comportamento que ele teria? Depende muito do que você está construindo, né? O seu objetivo ali. A LLM vai errar algumas vezes, né? A sua estratégia tem que ser de usar, tentar ser específico. Teve gente que falou, nossa, a LLM não sabe fazer conta. Você já viu que às vezes você perguntava, fazer uma conta e falava, essa conta está errada. Só que na hora que você dava um comando para ela, imagine que você é um matemático. E aí ela já dava a resposta certa. Por quê? Porque, como eu falei do autocomplete lá, qual que é a ideia? Quanto mais específico você for, mais ela vai aproximar da similaridade daquele conteúdo que esse modelo foi treinado. Porque o LLM, o modelo fundacional da LLM, ele foi treinado com uma grande quantidade de informação, né, livros, várias coisas, muita coisa. Então, para ela conseguir, né, através do seu prompt, através do comando que você está dando, chegar na resposta que você quer, é uma questão de prompt engineer, às vezes, entendeu? Se você está tendo uma resposta errada, ou você não está controlando o output do usuário, ou o seu prompt não está muito bom, então você tem que refinar isso, entendeu? Deixar o usuário interagir com ela várias vezes numa sequência, talvez você pode perder o controle ainda mais, entendeu? Boa noite, André. Primeiramente, obrigado. Meu nome é João. Cara, ô, João, onde você está? Não estou te vendo. Tá. Agora sim. Então, cara, o que acontece? O que me gerou dúvida aí, e você falou que tanto o input quanto o output são basicamente texto. Sim. Teria alguma possibilidade, existe alguma forma de você gerar uma segunda instância dessa inteligência do LLM para poder vigiar, de repente corrigir essa instância original aí, algo que estaria rodando em background? Sim. Inclusive, a ideia do LangChain é exatamente essa. Acho que eu tenho um desenho aqui. Aqui, ó, tá vendo esse segundo desenho? Você tem várias LLMs, uma em cadeia. Então, por exemplo, você pode criar uma estratégia usando um exemplo ali, que eu preciso pedir a localização para mim falar qual que é o roteiro de viagem de uma cidade. Vamos dizer que você está montando uma agência de turismo, de viagem, e você vai botar a LLM ali para montar roteiros para você. Tá? Uma suposição. Aí você vai pedir ao usuário, me fala cidade, me fala o tempo que você quer, 5 dias, o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Você vai fazer algumas perguntas, e aí você vai montar uma estratégia de prompts para obter isso.
Você poderia colocar o primeiro prompt e falar assim, o cara deu uma cidade lá, só que ele falou uma cidade que não existe. Então você pode perguntar ao LM, existe essa cidade em tal país? Vamos dizer que você está com essa do Sul. A LM já vai falar, não, não existe. Então você já poderia retornar para ele, quebrar isso aqui, falar assim, olha, deu ruim aqui, você já respondeu que a cidade não existe, então me dá uma cidade que existe, sabe? Ou você poderia ter uma estratégia de ter um lookup de lista de cidades, entendeu? Então você está encadeando o LangChain é para isso, o LangChain é para isso. Chain de cadeia, né? Então você está encadeando dessa forma. Você pode fazer uma paralelizar, você pode colocar agentes aqui para interagir com a LLM. Então o LangChain é exatamente a ideia essa, tá? Vou para mais uma pessoa. A última pergunta Tá bom. por causa do tempo, viu, gente? Ok. Boa noite. Boa noite. Eu chamo Felipe e enquanto você estava explicando, você comentou dos Vector Stories, né? Certo. Eu já tinha ouvido falar sobre Vector Databases, não sei se é exatamente a mesma coisa, mas eu queria perguntar se tem algum uso para esse tipo de armazenamento fora do use case da LLM, né? E se sim, qual que seria o trade que a gente teria, por exemplo, se eu tentasse, no lugar de usar um banco relacional numa aplicação inteira, eu tentasse, tipo assim, armazenar tudo usando esse tipo de banco de dados, vamos dizer assim. E se já é válido isso, se existe, tipo assim, algum banco de dados voltado para isso. Acho que você citou esse daí em memória, né? Não lembro o nome dele. Croba. Banco, assim, a gente tem uma infinidade de bancos de vários tipos, né? Você tem bancos com grafos, você tem bancos temporais, você tem bancos relacionais, que é o caso que você citou. Então, assim, você tem uma infinidade, cada um tem vamos dizer assim, propriedades ou tem aquilo que você pode usar melhor para atender o seu objetivo, né? Busca, quando você está falando de busca, e você está falando de NLP, que é o processamento de linguagem natural, que é basicamente o que a gente está falando aqui, você tem que fazer, e você fala, eu estou fazendo uma busca semântica, né, que é o objetivo que eu estou fazendo aqui, é uma busca semântica. Uma das estratégias de busca semântica é através de embeddings, e você cria embeddings e você compara a similaridade entre embeddings, sabe? Eu não vejo como você usar um banco relacional para conseguir fazer isso. Você não vai ter o mesmo resultado, entendeu? Um banco relacional é muito bom quando você tem consistência. Eu quero trazer ordens, relacionar ordens com customers, e aí eu tenho uma chave estrangeira com uma chave primária. Ele é muito bom para isso. Mas, assim, processamento de linguagem natural, ele falha miseravelmente. Você não conseguiria nem chegar perto. De ter uma boa resposta. Não sei se foi essa a sua pergunta, né? Mas, assim, Vetor Store, que é, no caso ali, que eu usei um em memória, você tem vários. Você tem o Elasticsearch, você tem um tanto hoje, inclusive o Google tem o Enterprise Search, que é uma API também. Você pode ir lá fazer o load dos seus documentos e tal. E o Enterprise Search é equivalente ao que a gente tem no Google Search, só que para sua empresa, entendeu? Você poderia fazer buscas ali, você pode fazer um load de documentos tanto estruturados quanto não estruturados no Enterprise Search. E basicamente ele é um Vector Store limitado, porque você vai pagar pelo que você usar, mas você vai conseguir colocar qualquer coisa lá dentro. Milhares de documentos que a sua empresa tem, ou que a sua faculdade tem, enfim. Né? E ele é um Vector Store, sabe? O Elasticsearch também é um conhecido. E basicamente é isso. Eles fazem embeddings, criam esses vetores de embeddings, e aí você tem estratégias de como recuperar isso. Né? Um banco relacional, basicamente você tem que estruturar o seu dado e você conseguir fazer no máximo um like ali, trazer um nome mais preciso e tal. Talvez. Entendeu? Não sei se eu respondi. Aham.
Entendi. Ele está perguntando se tem algum outro banco, talvez open source e tal, que você possa usar em house, similar ao Postgres ou um outro, né, o Mongo e tal. Então, o Mongo, por exemplo, ele é um banco NoSQL, né? Então, ele basicamente você guarda a informação não estruturada, né? O Elasticsearch tem uma versão gratuita, open source também, entendeu? Que você pode usar. Mas basicamente um vetor store vai ser isso. Ele vai criar vetores de embedding em memória normalmente, porque paginar custa caro, né? E você vai ter que ter estratégias de guardar coisas que sejam mais interessantes. Então, vai ter estratégias de comprimir isso. Como você pode fazer? Fazendo chunkings. Você pode ter estratégias de guardar, realmente ter uma seleção do que você vai guardar. Enfim. Mas assim, mesmo se você for usar in-house, em casa, assim, tal, né? On-prem não, mas assim, vou criar aqui. Você pode fazer com o Elasticsearch. Ele tem uma parte open source lá que você consegue fazer, entendeu? Só que tem desafios. Agora, criar um do zero também tem desafio, entendeu? Tem desafios aí. Mas dá para fazer, sabe? O negócio é que você está processando linguagem natural. Processamento de linguagem natural. Processamento de linguagem natural, você precisa, às vezes, fazer busca semântica. E busca semântica, normalmente, se faz assim. Tá? Beleza? Pronto, né? Então tá. Obrigado, pessoal. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Obrigada, André. Muito obrigada por ter vindo hoje.